Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Começando aqui esse vídeo falando para você que hoje poderíamos estar falando sobre esse assunto que parou o Brasil ontem, o assunto do julgamento do segundo núcleo da trama golpista. Moraes enterra argumentos golpistas de que não pode julgar golpistas. Tese esdrúxula é derrotada, nós vimos isso ontem no julgamento para quem assistiu, mas nós não vamos falar sobre isso neste momento, talvez a partir de amanhã. Nós poderíamos também estar falando sobre a matéria dos jornais no Brasil hoje, né? A questão da brecha no projeto da anistia, que pode ajudar o partido de Bolsonaro. Também Bolsonaro diz que pode receber alta hospitalar na próxima segunda-feira. Você sabe que o oficial de justiça está na porta do hospital esperando que ele receba alta para entregar a intimação, né? Para que seja citado para começar a contar um prazo para a sua defesa, para o julgamento, onde ele virou réu, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar, na verdade, disso aqui hoje. Vereadora lá do Rio Grande do Sul, Mariana, ela diz isso aqui, ó. Morte do Papa foi limpeza espiritual. E não se engane, esse é o principal tópico do vídeo de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre esse ódio que destila a extrema-direita, que na verdade já é uma marca registrada, né? Se você quer ser de extrema-direita, você tem que chocar, você tem que falar absurdos, senão você não aparece. E segundo esta vereadora, a morte do Papa é a... Não, aliás, o tema do vídeo de hoje é a morte do Papa e a face do ódio, o que revela os bolsonaristas. Vamos ver um pouquinho hoje sobre a reação de alguns milhares de bolsonaristas sobre a morte do Papa. E lembrando a você que o Papa, a morte dele, chocou ou entristeceu bilhões de pessoas no mundo cristão que são católicos. Claro que dentre os católicos tem pessoas que não gostavam do Papa Francisco, assim como muitos bolsonaristas não gostavam. O chamavam inclusive de comunista. Mas comunista por quê? A gente já falou sobre isso em um vídeo passado. Mas vamos ver alguns vídeos aqui, pessoal, sobre essa reação de bolsonaristas à morte do Papa Francisco. Nós vamos trazer aqui um vídeo da revista Fórum, né? Fórum Café, é um vídeo no YouTube, vocês conhecem muito melhor do que eu, onde eles falam sobre os grupos de Telegram do bolsonarismo. No Telegram, bolsonaristas celebram a morte de Francisco, chamado de capeta comunista e reptiliano. Em grupo com mais de 39 mil participantes, bolsonaristas celebram a morte de Francisco. Você está vendo aqui em cima. Mas vamos ouvir um pouco do vídeo. E tá aqui, ó, da Fórum, no Telegram, bolsonaristas celebram morte de Francisco, capeta comunista e reptiliano. Em grupo com mais de 39 mil participantes, bolsonaristas celebraram a morte de Francisco. Isso está lá na nossa chamada. O reptiliano do Vaticano saiu de cena, anunciado a sua morte há pouco, diz aqui um dos textos. Ô, Plínio, qual a repercussão que a morte do Papa e a escolha de um novo Papa pode ter neste mundo tão... Pessoal, e aí a gente não vai entrar muito em detalhes no vídeo, que é bastante grande, tem 17 minutos, mas fala que os bolsonaristas, eles fazem uma campanha já grande na internet para que seja escolhido um candidato lá de Guiné-Bissau, que seja o novo Papa. Por quê? Extremamente conservador. Lembra daquela história do ministro do STF, André Mendonça? Extremamente evangélico. Pois é o que eles querem, um extremamente conservador lá como Papa para a Igreja Católica. Infelizmente, ou já é sabido, né, essa é a visão do conservadorismo. E coincidentemente, no período da morte do Papa Francisco, a Michelle Bolsonaro convoca jejum e oração por saúde do seu marido pelo Bolsonaro. A mobilização de 7 dias começa à meia-noite desta segunda-feira e termina em 28 de abril. Eu vou soltar aqui um pouquinho o vídeo. Eu não vou colocar o áudio, mas você está vendo aqui no cantinho aqui, que é do nosso amigo João Antônio, que ele trouxe aqui no vídeo dele. E nós vamos colocar aqui, eu não vou colocar o áudio para que a gente possa ler um pouco a manchete. Como nós já vimos aí, a Michelle convoca o seu povo, né, lá, os seus evangélicos,
para orar por Bolsonaro. A capa a foto de reportagem do Poder 360 mostra a foto do Bolsonaro se alimentando por sonda. A gente já viu essa sonda muito interessante, né? Que não entra no nariz. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro convocou neste domingo, dia 20 de abril, um período de jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que passou por uma cirurgia de reconstrução da parede abdominal em 13 de abril. Em publicação na sua conta no Instagram, Michele pediu aos apoiadores que participem de 7 dias de clamor pela recuperação do ex-presidente. O jejum começa à meia-noite desta segunda-feira e vai até o mesmo horário de 28 de abril. Ela também citou um versículo bíblico, que geralmente acontece, né? Mateus 18, do 18 ao 20, e declarou: a vitória é nossa. Valeu! E pela cara do João Antônio a gente vê a repercussão, né, desse pedido. Interessante que para pedir a oração pelo presidente Lula, quando ele sofreu um acidente, a gente não viu essa campanha, né? Então você vê que é uma fé seletiva, né? É uma caridade seletiva, é muita coisa seletiva na extrema-direita. E agora, pessoal, voltando a falar sobre a morte do Papa, tem em cima você vai ler aqui, ó, vereadora bolsonarista chama a morte do Papa Francisco de limpeza espiritual. Tem alguns comentários aqui. Esse vídeo de hoje, pessoal, como eu estou na correria, eu não vou conseguir fazer uma edição bacana para vocês, tá? Então, infelizmente, algumas coisas que a gente vai ver aqui vai ser um pouco além do que a gente necessitava ver. Mas eu vou tentar trazer o máximo possível de informação no menor tempo possível, tudo bem? Então vamos lá. E aqui a reportagem, deixa eu trazer um pouquinho mais para frente. Olha só aqui, ó. Vereadora, manchete do França, né? Vereadora bolsonarista do Rio Grande do Sul diz que morte do Papa Francisco foi limpeza espiritual. Ela quer um conservador no lugar do Papa comunista, segundo ela própria. Ela chama o Papa Francisco de comunista. Como eu já falei aqui para vocês, em diversos momentos o bolsonarismo trouxe essa ideia, né? E muitos católicos embarcaram nela. Vamos lá, vamos trazer um pouco da palavra aqui, da reportagem e volto. Partido Progressistas, ela divulgou ali uma nota no feed das suas redes sociais, inclusive ainda está nas suas redes sociais, dizendo que a morte do Papa Francisco representa uma virada de chave de distorções que aconteceram na Igreja Católica e que o comunismo não se esconde mais. Tem aí as postagens? Tem as postagens. Vamos lá para as postagens, Ari, da vereadora. Olha aí, ó. Francisco se foi um dia após a Páscoa. Não acredito que isso seja coincidência. Agora é hora de reerguer os pilares que foram sendo esfarelados. Que venha um Papa conservador, que coloque Cristo e não o comunismo no centro. Mais uma postagem. O tempo de se misturar com o mundo para agradá-lo acabou. A igreja precisa de líderes que não tenham vergonha de defender a vida, a família e a verdade. Não há mais para ser católico, não dá mais para ser católico e fazer o jogo da esquerda. Ora, mas a família, a vida e a verdade foi só o que Francisco fez durante o papado, né? Mais uma postagem da vereadora ali. Não vejo como coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. Quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derrubado. Semelhante, não é lá a deputada, né? Que é uma ação de Deus. Quer dizer, que pensamento diabólico, esse. Vai contra todos os ensinamentos do Cristo, né? Tem mais um, Brígida, mais um post. Brígida, tem mais um post ou ficamos até aí? Brígida, é isso? Então volta aqui. É isso. Então, França, completa. Amadeu, ela entra no mesmo balaio da deputada trumpista,
realmente se revela uma pessoa totalmente fanática. Eu não sei de que buraco essas pessoas saíram e passaram a aparecer na política nacional, declarações absurdas que não podem, inclusive, ali apontar que ela é considerada uma cristã, que é considerada uma pessoa que defende os valores cristãos, porque tudo que ela propagou nessas mensagens foi o ódio e foram teorias da conspiração que seguem dominando esses grupos políticos extremistas. E ela é a mesma vereadora que já atacou a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, dizendo que só defendia bandido. Então é uma distorção da realidade. Quem foi distorcida não foi a Igreja Católica, foi a política em diversos âmbitos. Pessoal, o Francis para mim foi direto. De onde saíram essas ratazanas? Do esgoto, de onde geralmente eles se escondem. Muitos querem falar o que eles falaram, muitos, mas não têm coragem. Eles têm a coragem e a burrice de falar e depois vão negar, dizer que não, que são cristãos, que são pessoas de família, de cidadãos de bem. Inclusive, pessoal, eu convido você a assistir o vídeo que nós já trouxemos aqui no canal. Jesus viveu e ensinou características de esquerda. E sim, pessoal, nós vamos finalizando aqui o nosso vídeo e não podemos esquecer de trazer sempre aquela mensagem sem anistia, porque os que forem anistiados voltarão e cometerão os mesmos atos. Nós vimos os julgamentos ontem na primeira turma do STF, nós iremos falar sobre isso em outro momento. Mas olha, preste bem atenção. Quem foi que matou, segundo a Bíblia, quem foi que prendeu, julgou, torturou e matou o Cristo? Vocês acham que foram pessoas ditas comunistas ou pessoas ditas de bem? Só para vocês refletirem um pouco sobre isso, tá bom? E pessoal, eu vou deixar aqui na tela, você vai ver aí agora no seu canto direito, ao lado da bandeira do Brasil, aí um QR Code. Olha aí, ele está piscando aí, tá vendo? Então esse QR Code é o nosso Pix do canal. Caso você queira contribuir com o canal, tá aí o nosso QR Code e também está aqui na tela, maior ainda para você ver e escanear o QR Code, ou você pode simplesmente digitar canal Foco no Fato @gmail.com. Lógico que ninguém é obrigado a contribuir, apenas se você pode, tá sobrando dinheiro na sua conta Pix, ou você também tem um desejo, tá bom? As duas coisas juntas. Se você tem um desejo e não tem o dinheiro, não adianta, não precisa doar. Se você tem o dinheiro e não tem o desejo, também não precisa. Mas se você tem os dois, ótimo. Se você não tem nenhum dos dois, deixa o seu like no canal, deixa também o seu comentário, que é importante. Que tipo de cristianismo é este que comemora a morte do Papa e torce por um Papa conservador e que venha, digamos, tirar a igreja do mundo? Porque, como ela bem disse em suas postagens, chega de se misturar com o mundo, tem que ser algo separado. Isso diz muito. Um abraço para você, saudações, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Feliz quarta-feira a todos. Aliás, feliz semana a todos.